Oi, gente, sejam bem-vindos à segunda parte da minha conversa com Guga Noblar, aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Essa conversa foi tornada possível pelo Fernando Daflon, que fez a gente entrar em contato. E, enfim, eu estou gostando muito. Eu tenho elogiado muito o Fernando Daflon porque ele está me permitindo conhecer pessoas inteligentes, pessoas influentes e pessoas que têm algo a dizer nesse momento difícil que a gente está passando no Brasil. A gente estava conversando antes de entrar no ar Isso não foi uma que ironia, não, né? Isso não foi uma ironia, foi sério isso aí que você falou, não foi? Pô, eu aqui no vídeo, você faz um comentário desse. Tô brincando. eu estou falando sério. Na verdade, eu gosto muito de você, já gostava do seu trabalho antes de estar aqui, e minha esposa te conhecia até melhor, porque ela era uma assídua do CQC, então ela conhece a sua trajetória até com mais profundidade do que eu, que eu vi alguns episódios do CQC, mas não era um programa que eu assistisse tão religiosamente quanto ela. Então ela até tinha mais elogios nesse sentido da Ela tem sua mais bom atuação. gosto. Ela tem mais bom gosto. Mas eu conheço um pouco, sim, e fico CQC muito era legal. feliz de ter sua participação. E vi recentemente sua conversa lá com o Kim, né, na Jovem Pan. Então, eu acho que é, é muito importante você ter esse papel aqui na internet e na televisão. Agora, eu queria falar com você sobre a Vaza Jato. Eu estava comentando antes da gente entrar no ar que a Vaza Jato tem sido muito minimizada por pessoas fora do campo progressista. E que se o Brasil fosse um país mais sério, mais correto, Moro não seria mais ministro da Justiça e estaria, no mínimo, sendo investigado. É Porque, engraçado. porque a gravidade. É engraçado que a reação, já que você começou com isso, a reação fora do Brasil parece estar sendo mais enfática, né, dos juízes, do que aqui. Engraçado isso. E, assim, se você for analisar a imprensa, pelo menos parte da grande mídia se uniu ao Intercept para investigar essa história, para pegar esse material, para dissecar esse material e torná-lo público. Agora, outra parte da grande mídia, não, né? Outra parte da grande mídia, chegou barulho, minha família acabou de chegar aqui. Chegou minhas filhas, Não tem problema, não tem problema. chegou duas crianças de 2 e 4 anos aqui, minha mulher. Se quiser aparecer aqui no canal, não tem problema também não. Peraí, deixa eu lavar umas telas aqui. Vem cá, ó filha, vem cá. Deixa eu dar um beijo em você. Fala oi! 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 Ele tá me entrevistando aqui, gente. Ó, essas duas. Duas molequinhas. Filhas lindas? Filhas lindas. E a mãe ensinou umas coisas aqui pra elas. Como é que vocês falavam na época, antigamente? Era como é que era? Era fora? Esqueci. Deixa pra lá. Tchau. Daqui a pouco seu pai tá liberado. Daqui a pouco. Não, meu amor, fora não. Leva elas pra lá, leva vocês pra fora. Era isso aí. Mas deixa, vai, vai, vai. E aí, então, teve esse. Nós estamos chegando agora. Você estava falando da reação da mídia. Então, a mídia, pelo menos, uma parte passou a publicar, agora a outra teve uma outra parte que. Amor, fecha a porta aí da cozinha. Desculpa. Fecha a porta aí, por favor. Normal, normal. Em live do TV 247, o telefone tocou. Eu já derrubei coisa aqui na casa. Fique tranquilo. Mas uma parte da mídia está publicando, tem uma outra parte da grande mídia que não está dando isso como deveria dar, porque sempre teve o Sérgio Moro e esses procuradores como fonte, isso está óbvio, até pelos vazamentos. Então, eles não estão sabendo, eles estão tendo que dar um pouquinho, mas estão dando em pedaços miúdos, não estão realmente cobrindo a história, porque eles sempre estiveram do lado desses procuradores que estão sendo vazados agora. E querendo ou não, tem conversas que comprometem parte dessa imprensa, que mostram que essa imprensa era tratada e vista por eles quase como uma assessoria de imprensa. Os caras falavam, a gente bota lá o que quer, e essa imprensa blindou essa turma. Eles não
tentaram nunca contrapô-los, nunca fizeram papel de jornalista, que é suspeitar de tudo e realmente querer investigar tudo e sempre duvidar de tudo. Não, eles acreditaram e aceitaram aquilo que eles passavam como verdade. Então tá muito ruim. Tá muito ruim para essa imprensa essa série de vazamentos. Então eles não estão sabendo dar isso, eles não estão dando isso como deveriam dar, que é ruim para a reputação deles. E tem uma outra imprensa ainda que está pior ainda, que essa é a pior, que é a que está atacando o Intercept, que está fazendo um papel só de tentar atacar o jogo, não só o Intercept, como as outras mídias que estão investigando esse assunto. Essa mídia está fazendo quase que um papel de achincalhar o Glenn, por exemplo, que é um dos editores do Intercept, que foi quem descobriu essa história, foi para ele que chegou o material que foi interceptado, né? Eles estão fazendo um papel praticamente de achincalhar, de linchar ele junto com os haters de internet. Isso nunca foi e nunca vai ser jornalismo. Chamando ele por apelido e basicamente tratando com ironia tudo que ele publica e fazendo um papel... Agindo como, enfim, figuras políticas, né? Agindo como agentes políticos a serviço do Estado e membros do Estado. Mais que isso, agindo como mostra uma das mensagens vazadas, que o Delton Dallagnol, né, ele fala exatamente isso. A gente tem que usar a imprensa para... Aí ele fala em inglês, shame, ele usa uma expressão em inglês que significa você avacalhar com a pessoa, você levar a pessoa... Ela vem de novo. Eita, vai, meu irmão. Ele usou um termo em inglês que tem esse significado, que é você constranger a pessoa, que é você usar a informação para a pessoa se sentir envergonhada, colocar a pessoa numa situação de constrangimento, de vergonha, de vexame, e atacá-la. Eu não me lembro a expressão exata, eu não vou procurar aqui no Google agora, mas ele usou essa expressão numa das mensagens vazadas. Nessas mensagens que vazaram, que mostravam a relação dele com movimentos sociais como o Vem Pra Rua. Era ele instruindo esses movimentos a como... Peraí, nossa, tá louca pra aparecer essa daqui. Vai. Essa imprensa, portanto, ela está agindo exatamente da maneira como o Delton, o Dallagnol, queria que os movimentos sociais e também a imprensa que ele usa como meio para divulgar o que ele queria, né? A imprensa que ele passava as informações, essa imprensa está agindo exatamente da maneira como está vazada ali naquela mensagem dele. Está fazendo o que interessa, portanto, ao Dallagnol. É isso que eles estão fazendo, que é atacar, no caso, agora o Intercept. Name and shame. Os caras até agora, entendeu? Não basta... Eu achei a expressão name and shame. Dar o nome e envergonhar. Então, os caras estão fazendo o que o Dallagnol pediu até agora. Não bastou ter a Vaza Jato para mostrar que tem uma imprensa que está na mão dos caras. Essa parte dessa imprensa está na mão até agora e está fazendo esse papel agora de achincalhar a quem está publicando as mensagens da Vaza Jato. Né? Então, assim... É uma relação promíscua entre membros da imprensa e oficiais do Estado e pessoas do Estado, né? O ministro da Justiça, agora o ministro da Justiça, na época juiz federal, procuradores e tudo mais. E tem um histórico de haver essas relações promíscuas. Eu queria lembrar um exemplo. Você vai lembrar muito bem desse exemplo. Você lembra quando a imprensa bateu o tambor da guerra do Iraque? A imprensa americana? Claro. A imprensa americana fez justamente... A primeira ou a Segunda Guerra? Porque a Segunda Guerra foi em cima totalmente de fake news. Primeira guerra do Iraque. Bush, da definitiva, da que derrubou Saddam. A Segunda Guerra... Bush estava dizendo que tinha arma de destruição em massa. Armas químicas. Aquele momento, eu acho um momento muito interessante para analisar isso, pelo seguinte... Porque a imprensa, ela basicamente, claro que não toda a imprensa, mas a maior parte da imprensa, eu chamo essa imprensa corporativa, porque serve a interesses corporativos dos seus financiadores e tudo mais.
ela basicamente tomou a decisão de, olha, nós vamos promover a guerra. Então, tudo que era dito pelo Estado americano era repassado sem nenhuma crítica. Ninguém dizia, epa, qual é a fonte para isso daí? De onde você tirou isso? Realmente tem? Qual é o instituto de inteligência que dá suporte a essa questão? Enfim, eles simplesmente reproduziram. E aí o que foi que aconteceu? Quando ficou evidente que não tinham arma de destruição em massa no Iraque, a imprensa foi um vexame mundial. O New York Times teve que soltar um editorial pedindo desculpas. Muita gente teve que pedir desculpas por causa disso. E eu sinto muito isso nesse momento. Nesse momento. Essa é uma coisa de um pacto. E esse pacto tem a ver com o fato de que Moro, ao longo de mais de 4 anos, foi construído como um novo herói da nação. E aí as pessoas descobriram que ele não é herói coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Mas... lembrou desse fato, porque realmente teve esse momento do jornalismo americano, que foi um vexame, foi depois do 11 de setembro, desde o 11 de setembro até culminar com a guerra do Iraque, que eu acho que foi 2 anos depois do 11 de setembro que veio a guerra do Iraque. Durante esse tempo todo, não foi só durante o 11 de setembro, mas foi durante esse tempo todo praticamente, não só a Fox News, mas até a imprensa progressista americana, toda ela se curvou ao que o governo dizia, como se fosse uma questão de patriotismo, de nacionalismo e de patriotismo, e deixou de fazer o papel de investigador, de suspeitar de tudo, passou simplesmente a ser quase que uma assessoria de imprensa e foi conivente com um monte de mentira. E foram mentiras fabricadas de maneira grosseira, eles poderiam ter de alguma maneira desmascarado aquilo, mas ninguém se opôs. Então, eles inventaram aquelas histórias de que tinha arma de destruição em massa, que eram armas químicas, que eram proibidas, e a imprensa deu tudo aquilo, e depois teve que se desculpar, porque depois teve que se retratar, quando ficou claro que era tudo mentira, que era tudo uma maneira de justificar a entrada dos Estados Unidos num território que eles tinham interesse econômico. Quando tudo isso ficou muito mais claro, eles foram obrigados, a imprensa toda, isso aí que você falou aconteceu, teve editorial, e conversando, meu pai é um jornalista, Ricardo Noblar, para quem não sabe, também é um jornalista que já está na mídia há muitos anos. Ele fez esse comentário comigo um dia desse, ele comparou inclusive com essa mesma situação que você comparou agora, com a do 11 de setembro e culminando com a guerra, com esse período em que a imprensa foi totalmente acrítica, e ele falou exatamente isso, que o Sérgio Moro, a maneira como o Sérgio Moro, e ele se coloca nisso, que ele também acha que foi muito acrítico com o Moro, a maneira como a imprensa cobriu a atuação do Sérgio Moro, é o 11 de setembro da imprensa brasileira, é a guerra do Iraque da imprensa brasileira, porque eles foram totalmente acríticos com tudo isso. Eles acreditaram em tudo que era passado e eles blindaram o Moro. O Moro era blindado. Ninguém fazia um artigo que fosse contra o Moro, a grande mídia. Não tinha nenhum tipo de trabalho investigativo para tentar contrapor o Moro. Não tinha nada. Não tinha nada. O Moro foi blindado, como aconteceu com os Estados Unidos. É exatamente uma comparação que me lembrou, inclusive, essa conversa que eu tive com meu pai. Eu estou em excelente companhia se eu falei uma coisa que foi uma analogia que foi compartilhada pelo Ricardo Noblar. Eu me sinto lisonjeado. Você pode até falar para ele isso, que eu me sinto muito lisonjeado de você ter lembrado de seu pai nessa situação. Eu queria também dizer o seguinte, não sei se eu estou sendo muito radical, Guga, mas eu tenho uma ideia assim que nos Estados Unidos, a imprensa, digamos, progressista, para mim, progressista em questões de guerra e em questões do trabalho, não em questões da cultura. Na cultura tem muita imprensa progressista, mas a imprensa progressista nas questões de trabalho e nas questões de guerra só foi surgir na internet, nos Estados Unidos. Foi a mídia alternativa. Assim, com raríssimas exceções, eu não estou dizendo dos jornalistas, repare. Claro, você está dizendo da corporação. Da corporação. Sim. Nos jornalistas você acha exceções. Claro. Mas quando você fala das instituições da mídia,
você tem predominantemente um domínio pró-guerra e pró-grande capital, pró-arma, pró-grande capital, pró-grandes corporações empresariais. Elas próprias são corporações empresariais e favorecem as suas coligadas, quer dizer. E você encontrou... e eu acho que por isso que coisas como The Young Turks e mídia alternativa cresceu tanto nos Estados Unidos. A relação que eu faço é a seguinte: não existia um vazio, aí surgiu essa mídia alternativa verdadeiramente de esquerda, progressista, nas redes sociais, e ela explodiu. The Young Turks hoje tem um nível de visualização às vezes maior do que alguns canais de televisão. Isso no YouTube. Eu sei. Isso no YouTube é um fenômeno. É um fenômeno de visualização. Um cara que me inspirou aqui no canal, que é o Kyle Kalinske, do Secular Talk, ele tem, às vezes, níveis de visualização incríveis. E eu vejo um paralelo aqui no Brasil. No Brasil, com a TV 247, com canais progressistas surgindo, tem o meu amigo Carlito Neto, historiador, Henri Bugalho. Você foi no Galãs Feios, que eu gosto bastante, a esposa assiste. A gente assistiu lá. A gente assistiu lá. Eu gosto bastante dos Galãs Feios. Quem sabe um dia todo mundo a gente não junta e não... Você está vendo, esses são os exemplos de canais, além do seu, claro, progressistas que estão crescendo e que estão mostrando que está tendo uma reação do pensamento progressista e finalmente está tendo um embate de forças, porque antes estava YouTube, rede social, estava tudo na mão da galera cheia de teoria de conspiração, geralmente eu esqueci de citar o Samuel Borelli, esqueci de citar muita gente, porque eu, como estou nesse meio, acabo conhecendo muita gente. Tem aquele canal Meteoro, tem muita coisa boa. Meteoro. E eu vejo a gente se fortalecendo justamente para fazer frente e para disputar esse espaço das redes sociais. Isso vai ser muito importante. Tinha um lado sendo ouvido e pior, o lado mais extremo. O mais extremo de um lado. É isso que é o mais perigoso. Então, assim, tem que ter sendo disputado por vocês. E antes, vocês não tinham tanto suporte assim, né? Agora você vê um crescimento assim, de público muito legal desses canais progressistas, que é um reflexo, claro, dessa nova realidade, das pessoas caindo nessa nova realidade de um país agora à direita, à extrema direita, que não está dando certo. Uma coisa que eu queria comentar, você falou sobre o campo do YouTube, o algoritmo do YouTube, ele favorece a radicalização. É uma coisa muito estranha, tem gente analisando isso. Quando você começa a ver um site de teoria da conspiração, um canal de teoria da conspiração, parece que você vai sendo levado a uma coisa cada vez mais a radical. E isso tem tido impacto nas pessoas. E é uma coisa até para ser analisada, porque essa coisa das sugestões do YouTube, não é? O YouTube precisa ver isso sem censurar, permitindo a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo verificando nas guidelines se o discurso de ódio vai ser permitido, se discurso... Porque existem determinados discursos que eu acho que, inclusive do ponto de vista legal, estão no limite. Alguns desses discursos ultrapassam o limite. Vários passam. E o problema é que eles têm essa questão desse algoritmo e, além disso, se você uma vez vai atrás de qualquer vídeo que seja sobre alguma teoria da conspiração, ele passa já a te indicar aquilo e ele também te leva a assuntos que são mais polêmicos, e geralmente a polêmica está ligada a essas teorias das conspirações. Sensacionalismo impera. Sensacionalismo poucas vezes está ligado a alguma coisa realmente apurada. Geralmente é algo que não tem uma apuração, que não tem uma investigação. Então, assim, você vai, por exemplo, pesquisar no YouTube aquecimento global, o primeiro vídeo que aparece é o vídeo que nega o aquecimento global, que fala que é mentira. E se você for ver, 99% dos cientistas dizem que é uma piada você duvidar do aquecimento global. Tem 1% que acredita em teoria da conspiração. Então, assim, o YouTube acaba refletindo um pensamento que não é o da maioria,
mas que é o que leva a mais views, porque é aquilo que te cria uma curiosidade maior, é um assunto sensacionalista, é a polêmica, e acaba difundindo aquilo para um monte de gente que muitas vezes é a crítica, que não procura informação e que acaba levando aquilo como certo, e acaba acreditando naquilo, então ele acaba formando uma nação de E aí gente. você chega ao ponto de você ter presidentes da República que dizem não acreditar em aquecimento global. A questão do 99% é até mais forte do que você imagina. O David Pacman, que tem um canal aqui no YouTube, ele fez uma investigação sobre artigos científicos que questionam o aquecimento global. E artigos científicos que dão indicativos que o aquecimento global e a mudança climática é real. Na verdade, o questionamento do aquecimento global, enquanto questionamento da própria existência do aquecimento global em círculos científicos, não é 1%, é 0,03%. É 0, é 0, Eu sabia que era menor, mas eu não sabia que era tão pequeno assim. é, Eu sabia, é mas 0,03, quer dizer... É ridículo. Quer dizer... É ridículo, é ridículo. Eu entrevistei aqui no canal um climatologista da NASA, o Alan Clarkman. Não, confundi. Clark Chapman, desculpe. Errei o nome dele. Falar o nome dele certo. Essa porta aí, amor. Falar o nome dele certo. Clark Chapman. Está na minha sessão de diálogos. Ele é climatologista da NASA. Foi uma entrevista que eu fiz em inglês. Ele é vencedor da medalha Sagan, que é um dos prêmios mais importantes do mundo de astronomia. E nós conversamos sobre aquecimento global. E ele disse para mim claramente: olha, André, as dúvidas da gente não são dúvidas se existe ou não existe aquecimento global. As dúvidas dos cientistas são qual é a velocidade, qual é o tamanho do impacto. A dúvida é... nós temos dúvidas. Nós temos dúvidas qual é o melhor modelo para prever as mudanças, como essas mudanças vão interagir entre si. Ou seja, existem dúvidas, mas não existe dúvida que está acontecendo e que existe impacto humano. A dúvida entra nos detalhes, entra em um outro terreno. Mas aí a pessoa usa a existência de dúvidas naquele terreno e lança as dúvidas para um terreno onde não existe. O pior é que eles nem pegam essas dúvidas. Eles pegam teoria da conspiração, muitas vezes, mas ou na rasteira. solucionadas, ou coisas que já passaram. Não é nem isso, entendeu? Eles são ainda mais desonestos. Então, assim, eu nunca vi nenhum tipo de trabalho de estudo científico moderno, novo, que refute o aquecimento global. Eu não vi, eu não tenho conhecimento, de verdade. O Pirula tá com a gente nessa. Uma hora dessa, eu gosto, nesse ponto eu gosto muito do Pirula. E ele tá nessa. Aliás, eu gosto do Pirula em geral. Eu acho até que essa coisa de dizer que ele é liberal, eu tenho quase certeza que se um dia eu conversar com o Pirula, eu consigo trazer ele pelo menos para a social-democracia. Eu tenho quase certeza. Vou testar o meu poder de convencimento e tal, argumentação. Agora, o campo progressista, Guga, o campo progressista parece ainda não ter clareza de como enfrentar o Bolsonaro. Né? O campo progressista, quando eu chamo de campo progressista, eu estou falando não só dos partidos, mas dos movimentos sociais que estariam mais na esquerda. E eu vou chamar de esquerda pró-trabalho, porque quem se diz de esquerda, mas está a favor dessa reforma da Previdência, quem se diz de esquerda e quer, enfim, tem uma agenda que não é a favor do trabalhador, eu não considero de esquerda. Eu considero que é só progressista nos costumes, que não está com raiva de gays. Entendeu? Esse ponto que você está falando agora, você começou perguntando como é que os progressistas vão reagir ao Bolsonaro, não estão sabendo reagir. Não estão sabendo reagir. E esse ponto que você falou, talvez seja a melhor maneira. Peraí, filha. Não, você vai desligar. Minha filha quase desligou o computador. Não, amor, você quer o quê? O que você quer? Vamos mostrar. Amor, você deixou ela vir pra cá, pega ela aqui. Eu vou liberar o Guga daqui a pouco. Foi mal. Vem, meu filho. Não é boba, não está errado. Não é, pá. Gente, eu acho que cortou. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente vai concluir o vídeo na sequência com a terceira parte mais curta, para falar do campo progressista. Tá certo?
Um abração. Se você gosta do que a gente faz, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar.